Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, mais uma notícia polêmica aí envolvendo jogadores de futebol e essa não é a primeira vez. Esses tempos atrás mesmo, eu já fiz um vídeo onde uma senhora conta uma história parecida, dizendo que um jogador famoso do São Paulo contratava os serviços dela para ser feito de gato e sapato, amorosamente falando. Eu geralmente fico com o pé atrás com essas histórias aí. Pra falar a verdade, eu só acredito se a pessoa mostrar as imagens ou alguma prova irrefutável que realmente tem jogador de futebol famoso aí que gosta de fazer coisas que até Deus duvida. E agora, recentemente apareceu mais uma senhora também dando esse mesmo tipo de declaração, não querendo descredibilizar, mas você vai ver que é um podcast não muito famoso. A senhorita também que conta o relato, eu acho também que não é muito famosa, pelo menos eu não conheço, mas ela vai dizer aí a seguir que sim, tem um jogador famoso do Corinthians, o cara não é brasileiro e é um grande ídolo da torcida. Então quem que é esse cara, senhores? Olha que eu nem sou de acompanhar tanto o Corinthians, mas eu acho que eu sei quem que é esse jogador, supostamente. Atualmente tem 7 estrangeiros no Corinthians, como eu disse, não conheço a maioria deles. Tem um aqui que chama André Carrilho, Pedro Milans, Fabrício Anglieri, Jesse Lingard e os outros 2 principais suspeitos dessa história que a Madame tá contando. Um deles é um cara que chama Rodrigo Garro, que é estrangeiro e titular e tudo mais, e o outro é o Memphis Depay. Esse cara é o jogador estrangeiro mais conhecido do time atualmente, junto com o Rodrigo Garro. Os outros, eu acho que não fica nem no banco de reserva, então não conta, e eu exijo saber qual desses aí gosta de fazer no sigilo inversão de papel. E qual será que é o tipo de inversão que esse cara supostamente gosta? Será que na hora de fazer o papai e mamãe, ele gosta de ser a mamãe? É isso? Se for, eu já deixo adiantado aqui que esse é o direito do cara, cada um faz o que bem entende na vida particular, desde que não seja crime, né senhores? E até onde eu sei, nada proíbe o cara de fazer esse tipo de inversão, mas se for isso mesmo, seria mais vantajoso para esse jogador misterioso contratar uma profissional que sabe guardar segredo. Porque no outro vídeo que eu fiz, onde uma senhora conta uma história parecida, que um jogador famoso do São Paulo também tem esse tipo de preferência, ela deixou em aberto, não falou nenhuma característica desse cara, se ele é estrangeiro ou não, e aí pode ser qualquer um, sei lá quantos jogadores no São Paulo tem atualmente, mas deve ser uns 30 quase. Agora, a senhorita aí que foi participar do podcast, a partir do momento que ela diz que se relacionou com um cara famoso do Corinthians, que é estrangeiro, pode levar as pessoas a acreditar que ou é o Depay ou o Rodrigo Garro. E eu exijo explicações. Tá certo que essa entrevista da senhorita aí do vídeo, até o momento, deu zero repercussão. Eu não vi ninguém falando sobre esse assunto e, como eu disse, existe a forte possibilidade da pessoa estar inventando isso, mas vamos supor que sim, significa, tem um cara aí que gosta de fazer esse tipo de presepada e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de agora. Tente não se impressionar com as declarações duras dessa mera desconhecida num podcast que nunca ninguém ouviu falar. Jogador. Fala um. Não, jogador tem. Você é que time? São Paulo. São Paulo. Ixi, não é São Paulino, é corintiano. Ronaldo. Tem jogador também e que, inclusive, também tem uns meio estranhos. Você já saiu com o jogador do Corinthians. Já saiu. Que tá jogando no Corinthians que ainda? tá jogando no Corinthians. Tá jogando ainda? Uhum. Tá. Putz, ele joga em que posição? Vai ficar muito fácil. Eu vou te dar uma dica melhor. Ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro, Isso. já diminuiu bastante. Diminuiu, já ajudou. Então você já saiu com um jogador do Corinthians que não é brasileiro. Que não é brasileiro e que joga no Corinthians atualmente. E ele tem uns fetiches estranhos. Tem um fetiche bem estranho. Bem De estranho. chute também? Não, esse aí é MC, é mais coisa de MC. Tá, esse daí do Corinthians é o quê? Ele gostava de inversão. Inversão. O que é inversão, pra quem não Inversão, sabe? ó, ele chegou com, tipo assim, toda uma bolsa e tal, com uma cinta. E, tipo, de tamanhos de brinquedo que ele gostava. Uma cinta aquela cinta Exato. Pra eu colocar a que cinta, vê um... tá. becão assim, gigante. Entendeu, tá. Exato. Ele tinha vários tamanhos que ele gostava. Aí ele levou a bolsinha dele com uma cinta e com vários brinquedinhos pra eu colocar nele. Eu achei que eu seria ali, né, a carne no prato. Entendi. Só que aí, no caso, a carne foi ele. E ele pedia mais, tá? No caso, o prato era vegano, o menino Ele era era vegano. vegano e gostava de leite. Meu Deus. Eu gostava muito. Então você saiu com um jogador do Corinthians que fez inversão, cara. E Eu vou falar pra pedia você, mais. eu esperava que fosse do meu time de São Paulo. Eu também esperava. O pessoal fala tanto, mas só cai jogador do Corinthians, jogador do Flamengo. Do Vasco.
respeite o Vasco. Nunca ouvi falar de nenhum escândalo envolvendo o jogador do Vasco, a não ser, é claro, aquele francês que jogou lá recentemente, um rapaz chamado Dimitri Payet, que se envolveu com uma senhora que era casada, ela separou do marido, foi lá se relacionar com esse jogador, o cara tinha um gosto completamente estranho, inclusive essa senhora até denunciou esse jogador aí, eu cheguei a fazer vídeo na época, logicamente, pra farmar com essa história bizarra, eu só não vou repetir aqui o que o Payet pedia pra essa amante que ele teve aqui no Brasil pra não complicar o vídeo, mas envolvia até o cara pedir pra madame beber água de sanitário. Por sorte, esse jogador já deixou o Vasco e essa senhora que fez as acusações gravíssimas, hoje em dia trabalha vendendo conteúdo. Olha só que surpresa, né, senhores? Agora, nesse caso, o próprio entrevistador achou que poderia ser um jogador de São Paulo. E eu acho que isso não tem nada a ver. Qualquer time está sujeito a algum dia contratar um jogador sem saber das coisas que ele gosta de fazer aí no off. Vai fazer o quê? E uma coisa interessante a gente notar é que a senhora falou que o cara é um jogador famoso do time do Corinthians. Então não é o time que eu tô pensando, mas eu tô brincando, essa senhora aí fala igual o Valber Braga, que era agente da BIM disfarçado e exigiu explicações quando descobriram o disfarce dele. E será que esse é um padrão? Pessoas que falam com a linguinha presa tendem a faltar com a verdade de vez em quando, só pra tirar vantagem na internet? Igual o Valber Braga, ou não tem nada a ver? É uma grande coincidência. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que apesar de falar com a linguinha presa, não ser uma pessoa muito conhecida, mesmo assim, isso não significa que ela tá inventando essa história. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acredito que quando o cara é bilhardário e famoso, daqueles que tem a opção de se relacionar com a pessoa que ele quiser a qualquer momento e sem dificuldade nenhuma, tipo jogador de futebol ou artista em geral, alguns desses caras, eu acho que pode chegar um determinado momento da vida dele que ele pode muito bem enjoar desse negócio. O cara já se relacionou tanto com senhoras extremamente atraentes que chega uma hora que esse cara pode querer novos desafios. Se aventurar em águas profundas, né, senhores? Vai que o cara enjoa de fazer sempre a mesma coisa e pode ser que ele decide explorar um pouco mais o seu corpo. Se for confirmada essa história, o jogador famoso tinha um arsenal de brinquedinhos que ele deixou à disposição dessa profissional para ela realizar os trabalhos, e ela, apesar de ter achado estranho no primeiro momento, geralmente os caras contratam essas profissionais para fazer aquele tipo de atendimento mais convencionalzinho mesmo e nada de exaltações, e nesse caso talvez ela achou que seria só mais um dia normal de trabalho, só que como o cara fez questão de ir por essas vias e tinha até brinquedinho de vários tamanhos e tudo, ela resolveu atender o pedido do cara, até porque é uma profissional altamente gabaritada e tome-lhe até o punho, vai com o guinchas. Não é isso que o cara queria? Certamente ela foi muito bem remunerada pra isso, e se a gente for ver certinho, igual eu disse agora há pouco, o ideal seria não sair espalhando isso pra todo mundo saber, né? Como que ela espera fidelizar o cliente desse jeito? Se o pessoal descobre quem é e se de repente a profissional tem uma prova concreta que realmente significa e o cara gosta mesmo desse tipo de coisa, eu acho que fica meio ruim com a torcida. O pessoal geralmente costuma pegar bastante no pé com coisas relacionadas a isso, e apesar de eu não acreditar tanto nesse tipo de história, principalmente quando a pessoa não apresenta nenhuma prova concreta, mas esse tipo de lenda urbana já não é de hoje que ronda os jogadores de futebol. Quem é da minha idade aí vai se lembrar da saudosa Vera Verão, que também jurava que se relacionava com um jogador de futebol que era da seleção brasileira, bem na época que o Vampeta jogava. Então será isso tudo uma grande coincidência, ou se a gente for analisar certinho mesmo, a gente consegue chegar à conclusão que significa? Porque como supostamente são vários casos relacionados a esse, um ou outro provavelmente deve ser verdade, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acredita de fato que realmente tem um jogador famoso que gosta desse tipo de coisa, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chadney Master Jr., velho Vamp que na época que jogava na seleção brasileira chegou até tirar foto no pelo para uma revista que era especializada em homens que se atraíam pelo desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!